Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar um pouquinho sobre os desafios que o produtor tem enfrentado na sua lavoura de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, Paulo Garolo, já está aqui conosco. Paulo, a gente tem visto nos últimos anos uma preocupação grande com relação à cigarrinha, por exemplo, mas nesse ano o que o produtor tem passado para a gente é uma pressão menor da praga. Você tem acompanhado isso também e o que pode ter levado a essa menor pressão nesse ano? Foi bom, né? Nós estamos tendo uma notícia boa, né? A pressão realmente diminuiu. Uma das coisas que contribui foram os fatores climáticos. Esse ano, a safrinha foi construída numa condição de clima muito chuvoso. E isso acaba fazendo ou criando uma dificuldade de migração da praga. Então a gente teve uma migração muito menor e até mesmo por condições de temperatura terem caído um pouco em virtude das chuvas, praticamente todo dia, e isso também acaba inviabilizando a multiplicação. Então nós tivemos uma condição ambiental esse ano que não foi muito favorável para o desenvolvimento ou o cumprimento completo do ciclo da praga, e isso diminuiu bastante. Agora, mais no final, é que nós vimos um aumento de novo. Por quê? Porque diminuíram as chuvas, aumentou a temperatura e aí volta a condição climática a ser favorável. E como você não elimina um inseto do ambiente, então é óbvio, ela acabou se multiplicando agora. Mas por sorte, já mais no final de ciclo, né? E isso não trará grandes impactos mais, né? Mas apesar dessas condições climáticas menos favoráveis, o produtor precisa continuar atento e realizando aquela série de ações preventivas, né, Paulo? Perfeitamente, porque nós já vimos que cigarrinhas se apropriam de outros ambientes para se manterem. E a hora que tem milho, ela volta com toda a força. Então, a gente nunca pode descuidar do controle da praga, independente. Ah, tem menos? Tem, mas eu tenho que manter controle. Quanto menos eu deixo a população, menos eu vou ter problema no ano seguinte. E agora, recentemente, né, não sei, uma notícia aí de primeira mão, descobrimos uma outra cigarrinha também na cultura do milho, que é muito semelhante à cigarrinha do milho, né, a Daubolus maides, uma outra espécie, um outro gênero de cigarrinha, que tem muita semelhança biológica. Foi descoberta no estado de Goiás, na verdade, né, com a equipe de entomologistas da Universidade Federal de Goiás, e mandado para fora do Brasil para fazer análise molecular e realmente entender o que a gente estava tendo. Então, mais uma para a gente estudar. Essa nós vamos estudar, porque também tem toda a possibilidade dela ser um vetor de transmissão de molicúdios. Vamos estudar. Mas você vê, nós não podemos descuidar jamais, independente da população estar maior ou menor. A guarda tem que ser sempre. Paulo, um outro desafio que se apresentou nessa safrinha foi um plantio mais tardio, né? Essa mudança de janela demanda algumas adaptações do produtor para ele manter uma produtividade? Isso demanda a sorte, que grandes áreas hoje que plantam milho estão bem estruturadas, né? Ou melhor estruturadas em termos de máquina, e aí o pessoal acelera, né? Para tentar fechar o menos possível fora da janela ideal. Mas isso é um grande desafio, quer dizer, você tem que melhorar até a sua logística de máquina para poder fazer isso acontecer. E depois existe o problema da logística de máquina para fazer o controle de pragas, doenças e até de ervas daninhas que vem depois da cultura instalada, né? Então isso é outro grande desafio para o agricultor, conseguir fazer tudo isso ao tempo correto, né? Então é lógico que a gente sempre tem desafios, né? Cada ano é um chavão, né? Mas cada ano realmente nós temos novos desafios. E ainda esse ano, uma coisa muito curiosa que aconteceu, aumentou muito a pressão de doenças na cultura do milho. Doenças. Por quê? Pela própria condição de umidade muito maior, existem áreas, principalmente no Mato Grosso, que nós chegamos a atingir capacidade de campo, a água parar na superfície do solo. E plantas no excesso de água, elas sofrem tanto quanto na ausência de água. Ela não bebe água. Então plantas com excesso de água morrem de sede. Então, olha quanto desafio. Esse ano foi maravilhoso do ponto de vista de chuva. Teve água bastante, mas teve situação de passar
quando passa, se torna ruim. Então tudo que é excesso é ruim, seja por falta ou quando passou do ponto. Esse ano foi um grande desafio para o agricultor conseguir fazer as adubações, conseguir fazer os manejos por conta de chuva todos os dias. Regiões várias do Brasil, todos os dias chovia. E isso acaba atrapalhando também a logística e o manejo das pragas, das doenças e até mesmo de ervas daninhas. O Paulo Garolo conversando com a gente sobre esses desafios que o produtor enfrentou nesse ano na sua lavoura de milho. Você continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.